Dia, vamos dando agora a sequência nesse vídeo sobre Pitágoras, né? Porque a gente está lidando com esses filósofos que têm uma relação espiritualista muito grande, né? Como foi o caso de Pitágoras. E eu quero só fazer uma correção sobre a primeira parte, que no nosso glossário talvez tenha havido um erro na hora da pessoa que digitou, colocou que a cidade onde ele nasceu, Pitágoras, era Somos. E eu repeti Somos, mas na verdade é Samos. E depois eu fui verificar, porque eu tenho outros livros em que a cidade é expressada como Samos, né? Então eu fui no Pai Google, né? E lá está constando como Samos, com A. Então é só para fazer essa correção antes de dar sequência aí a essa segunda parte. É óbvio que esses vídeos são muito curtos e Pitágoras mereceria um filme de longa-metragem, né, para falar da história dele, embora tenha sobre Pitágoras muito pouco material, né? Ele não é como outros filósofos que tem muita coisa a respeito. Mas eu parei no último vídeo quando eu citei que Pitágoras foi fundador de uma, vamos dizer, da numerologia, né? Quer dizer, aquele estudo pelos números, porque ele era matemático, mas ele já vinha com uma conotação esotérica, e a gente tem muitas vezes aqui citado relações da matemática com a própria natureza, né? Uns do que a gente cita muito, e eu pretendo aprofundar nesse aí também, que é o Fibonacci, que fez aquelas espirais de Fibonacci. Nós, na ordem, estudamos as 4 primeiras espirais como representativa do corpo, da mente, do espírito, né? E da alma, né? Quer dizer, da transcendência da vida. Exatamente utilizando esse conhecimento de Fibonacci. É muito bacana, porque Fibonacci ele está em toda a natureza, com tudo que você vê na natureza, até a onda do mar, a caída da onda, você encontra uma relação com essas espirais. Os movimentos não ocorrem assim por acaso. A gente, quando vê o mar, a onda batendo, a gente não percebe que as forças da natureza obrigam o movimento das águas. Você vê aquela água que faz um tubo para aquela turminha que anda como é que chama? Que pega jacaré lá, com aquelas pranchas e tal, né? Surfista. Os surfistas. Não é surfista não, gente, pelo amor de Deus, surfista é outra coisa. É uma outra prática religiosa e tudo. Essa religião dele é o mar, né? São os surfistas. Eles ficam surfando nas ondas, né? E o que acontece? Ele às vezes passa no tubo da onda. Aquele tubo é formado por um movimento que tem a ver com os cálculos da espiral de Fibonacci. Se você olhar direitinho, ela se forma, ela se projeta e vai fazendo aquele movimento, e uma espiral vai gerando a outra e vai num processo com um número fixo, né? Ela pode ser grande ou pequena, mas ela segue uma proporção de um número que é chamado o número φ, né? Que é o número que ele encontrou para fazer essa sua... Ele começou usando os quadradinhos. E da mesma forma, Pitágoras era um matemático. Nós temos aí o Teorema de Pitágoras, que é muito usado na matemática, né? E que a gente o conhece mais por esse teorema do que por qualquer outra coisa. Mas Pitágoras, vamos agora voltar a Pitágoras, ele que inventou essa numerologia, né? É uma ordem espiritualista para expandir a filosofia dele, que é baseada na ciência experimental. Ou seja, ele faz ciências experimentais, né, para se chegar lá. Então essa é a escola pitagórica, né? Uma organização, né, vamos dizer assim, de vida, que na Grécia foi uma verdadeira evolução, uma organização de vida que lá na Grécia, né,
ela foi uma evolução social pela magia branca. E a gente explicou no último vídeo também, eu estou fazendo a ligação de um vídeo com o outro, a gente também citou que a cor das magias, elas não são uma cor por qualquer razão, a não ser diferenciar a intenção da magia, porque a magia é uma só, é a alquimia, é a transformação e transmutação dos elementos da natureza. Mas a magia branca é aquela que é feita para o bem das pessoas, né? Então, essa escola combatia os excessos de vaidade, de orgulho e de ambição. Aliás, é a grande questão do ego. A gente fala sempre aqui também. Os excessos de vaidade, de orgulho e de ambição denota, inclusive, para a pessoa, um sinal de um esquema da energia Kundalini deficiente. A gente já falou isso aqui, né? Vocês já que acostumam a ver os nossos vídeos, você sabe disso aí. Então ele era um homem bonito, né? Era visto como uma pessoa interessante fisicamente, né? E aí as mulheres comparavam ele com Júpiter e os homens a Apolo, né? Chamado Apolo hiperbóreo, né? Que tem uma expressão muito bonita. A gente aqui chamaria hoje, ele tinha uma aura muito bonita, ele chamava atenção pela, digamos, simpatia dele, a empatia que se tinha com ele naqueles seus contemporâneos, né? E essa ordem, então, tinha uma confraria de iniciados leigos, né? Intimamente ligados à vida civil, ou seja, à vida do dia a dia. Não era assim uma formação de pessoas para altos estudos, aquela mais sofisticado, muito mais denso, mas ele cuidava dessas questões diárias, né? E sabia perfeitamente que os seus discípulos eram pessoas que ainda precisavam seguir uma caminhada longa no processo evolutivo. Por isso que fala que ele era um estudioso, né, com esse pessoal, essa confraria que ele formava, era exatamente para ensinar bases, né, de conhecimentos religiosos, científicos, psíquicos, físicos, né, as questões do corpo, em diversos graus de iniciação, né? Então, por isso que eu falo, não eram iniciados já avançados, eram pessoas que estavam aí, como nós temos aqui na Ordem da Coroa. Nós temos muita gente que já tem um avanço muito grande nos inúmeros conhecimentos que são passados na Ordem da Coroa, e tem outros que ainda estão com aqueles conceitos, preconceitos da materialidade, né? O que eu chamo de paradigmas, né? A pessoa vai se elevando, vai mudando seus paradigmas para formatar, digamos assim, a sua forma de viver. E essa escola de Pitágoras, a escola pitagórica, ela tinha exatamente essa característica, né? Outra coisa importante aqui para dizer é que esses discípulos, então, eles estavam com Pitágoras por uma boa vontade, por uma expressão bastante positiva, mas, como eu disse, cada um num plano de evolução diferente, né? O regime escolar era assim, internato, e os interesses deveriam, os internos, né, que estavam internados, eles deveriam entregar os seus bens a um curador, podendo reavê-los quando quisessem, com toda a liberdade. Ou seja, eles tinham liberdade de entrar e de sair. Quando saíssem, eles pegavam seus objetos. Por quê? Porque ele queria, nesse internato, manter as pessoas um tanto ou quanto afastadas daquela vida comum, que é para exatamente poder, sem a influência da vida comum, e nós vemos, em todos os tempos isso acontece, né? A gente vivencia uma vida comum, uma vida sem... no dia a dia, com todos os conceitos, preconceitos, com os hábitos de vida, né? Com os egos, né? Também a nossa vida comum, ela é muito impulsionada pelos egos, né?
E nesse sentido, as pessoas ficavam internas, mas com liberdade de sair, mas precisavam se afastar um pouco da vida comum, né? Então, a outra coisa que também é importante falar ele então tinha esse sentido, né? Que era viver na matéria e da matéria, mas não viver para a matéria, e sim para Deus, né? Quer dizer, isso é um detalhe que dava muita força a esse pensamento, que é um pensamento que a gente aprende muito com o Zoroastro, né? Viver na matéria e da matéria, mas não para a matéria, né? E as mulheres, elas tinham uma iniciação paralela, né? Mas em classes separadas dos homens. Naquela época havia esse sentido de mulher diferente do homem em todos os sentidos. Então elas eram tratadas de estudar separada dos homens, né? Então a iniciação delas era, consequentemente, uma iniciação totalmente paralela aos dos homens, não seguiam o mesmo ritmo, né? E todos tinham que se submeter a um período de prova e de ensaio onde podiam falar à vontade. E aí cada um dava seu ponto de vista, né? Uma coisa bem democrática, como era uma característica da Grécia, né? Sempre buscavam o aprimoramento da possibilidade de todos se manifestarem por suas ideias, né? E eles então nessa escola tinham essa característica, né? Também ao riso ele dava especial atenção, porque o riso manifesta o caráter indubitavelmente. Então ele dizia que para um indivíduo mau, no riso não há nenhum disfarce, né? Então, isso aí era uma forma dele entender. As provas eram feitas segundo os modelos egípcios, mas adaptadas à psicologia dos gregos, né? Os discípulos eram lançados ao convívio de demônios, larvas e múltiplas aparições, né? Fantasmas, etc., essa coisa toda, a fim de demonstrarem o seu próprio desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante.